Prontinho, estamos gravando. Olá, bem-vindo a todos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã, Grupo dos Jungianos Brasil, Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil, afiliados, né, numa parceria que nós desenvolvemos com a Secretaria Municipal de Saúde, Gerência de Saúde Mental de Goiânia. E o tema de hoje nós vamos tratar, né, um tema muito importante na área de saúde mental, o estresse, que é um nome chique, né, para falar de uma coisa muito antiga, que inclusive era uma das temáticas que as pessoas criavam as casas de repouso, para não chamar de sanatório, né, o esgotamento nervoso. O estresse é uma forma chique da gente fazer biquinho para falar, né, estresse, olha que bonitinho, ele vai biquinho, né, tá? Para falar de uma coisa que é o esgotamento nervoso. E aí eu pergunto aqui para quem está assistindo a gente, você já chutou o cachorrinho hoje? Já brigou com o marido, com a esposa? Já gritou com os filhos no elevador? O que você está fazendo aí com esse estresse todo que você está vivendo ele, né? Lembrando que o estresse, dentro desse esgotamento, tem muito a ver com cansaço, com fadiga, com não aguento mais isso aqui, e com aqueles lindos surtinhos que a gente vê, né? De repente, a mamãe com as lancheiras lá da criancinha, né? Que resolveu dar aquela tradicional birra, ela joga tudo no chão sapateando na garagem do prédio. Você fala, meu Deus, né? Que aconteceu que essa pessoa está desse nível? E aí, para falar com a gente sobre isso, está aqui a Nathalie Lima, né, nossa colega, supervisora, professora, né? Bem-vinda, Nathalie. Obrigada, Jorge. Bom dia. Maravilha. Está com a gente também nossa colega, professora Ayla Campos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje eu estou sem estresse ainda, relax, está cedo. Você não tá digo nada sobre mais tarde. Mais tarde eu não sei. Vocês não estão xingando ninguém essa hora da manhã, não? Porque hoje sextou, né? Sextou, mas mesmo assim, gente, a pessoa que está estressada, ela não tem terçou, segundou, sextou, né? Para quem está estressado é segundou todo dia. Exato. E segundou com aquela reunião que vai ter maravilhosa com o chefe, sabe a reunião que o chefe vai fazer o checklist de todas as cobranças, de tudo aquilo que você não fez semana passada. Nathalie, fala um pouquinho do estresse, né? Olá, está conosco a cineasta Cibele Aral, bem-vinda, Cibele. Oi, Jorge, vocês estão me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo, bem-vinda. Nós estamos discutindo o estresse, né? E eu estou começando aqui com a Nathalie, brincando, para a gente tentar delimitar na nossa percepção as características do estresse, né? Entre essa questão das crises nervosas, que é onde a coisa estoura, que você fala, ó, deu ruim, né? Essa fadiga também, que a pessoa não aguenta mais, ela está sobrecarregada, né? Visivelmente se olha que ela está cansada e de repente rola aquela cena fenomenal de filme, né, Cibele? A mamãe na garagem do prédio com 3 crianças dando trabalho, ela resolve rodar a baiana gritando e todo mundo fala, meu Deus. É tipo isso. Né? Vamos lá, eu começo pela Nathalie, depois eu falo com a Cibele, a gente vai rodando aqui. Tá bom. O Jorge falou de brincar, né? E eu sempre falo para os meus pacientes sobre isso também, né? A importância de brincar mesmo depois de adulto, né? O pessoal chega lá no consultório, nossa, Natália, você atende criança? Né? Vê os brinquedos, massinho de modelar, tinta guache, né? E olha que minha dupla, ela realmente atende criança, né? Mas aí eu falo pro pessoal, não, esse aqui é para adulto também, pega vareta, caiu, perdeu, né? Coloca os pacientes para brincar também, porque as pessoas hoje são extremamente cobradas para ter produtividade, né? Então, isso gera uma sobrecarga muito grande. O Instagram gera comparação, né? Todo mundo bem sucedido nas redes sociais. E aí, quem
não consegue atingir aquilo, se sente sempre cobrado, é preciso fazer mais, estude enquanto eles dormem, né, trabalhe enquanto eles se divertem, e isso gera essa carga de estresse que nós vemos hoje, né, cobranças também, boletos, responsabilidades, e aí as pessoas esquecem que é importante se divertir, é importante brincar, é importante ter tempo de qualidade com a família, com amigos, né? E quando vê, tá igual o burro do Shrek, né? Quando acabar isso aqui, eu vou precisar de terapia. Exato, né? Sibeli, é muito curioso que ao longo dos anos, a partir dos anos 50, o Brasil passou a ser colônia norte-americana, como mais da metade do mundo, pós-Segunda Guerra Mundial, uma colônia cultural, e nós importamos tudo quanto é porcaria que vem dos Estados Unidos. Modelos terapêuticos, né, modismos, e um dos piores de todos, que vem implementado na cultura neoliberal, que nenhum governo quis mexer nisso e não vai mexer, né, até porque a gente tem um Congresso totalmente focado em manter isso. Né. Um dos grandes modelos que a gente viu foi essa cultura workaholic, de trabalho 20 horas para ser gente. Né, a precarização do trabalho, o acúmulo de várias funções para homens e para mulheres. Né, eu fico impressionado andando de Uber aí, de vez em quando, né, você vê que as pessoas estão tendo 3 empregos ainda, e de madrugada ainda o cara tem que ser motorista aí para poder, né, manter um certo padrão de vida. Né? E lembrando que os Estados Unidos é o país mais doente mentalmente que existe na face da Terra. Né? A galera vive lá, né? É o país que mais consome remédio controlado, é a maior população carcerária do planeta Terra, qualidade de vida muito, muito baixa, né? E eles batem no peito com orgulho falando, eu trabalho 20 horas por dia. Né? O que é uma carga acumulativa de estresse, que depois a pessoa não dá conta de gerenciar isso na vida. Né? E é curioso como a gente importou esse modelo para cá, né, Sibeli? É tão... E as pessoas não se ligam que elas fizeram isso com a vida, né? Seguindo esse modelo coach de ser, sabe? Ah, que eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, eu sou um case de sucesso, né? Isso é muito estressante, né, Jorge? Inclusive, aquela frase assim, não desista nunca dos seus sonhos. Essa é uma frase que eu acho de um estresse enorme, porque às vezes você não está conseguindo realizar o sonho, às vezes o sonho não está muito certo para você, às vezes você tem que dar uma parada para pensar como que eu vou realizar esse sonho. Então fica aquela cobrança até para realizar o sonho, e a pessoa se sentindo frustrada. Fica aquela frase também que eu acho muito boa, assim, era tão pobre que só tinha dinheiro. Quer dizer, as pessoas querem dinheiro, querem ganhar mais, trabalhar mais, para adquirir coisas que não precisam, né? Para ter coisas que não precisam, enquanto a qualidade de vida está péssima. Então, o modelo americano... Oi? O modelo americano ele tem muito disso, né? Você recebe por semana para torrar tudo no mercado sexta-feira, né? Que é uma coisa bizarra, né? Você fala, o que é isso? Para torrar num objeto, né? Um iPhone que virou o 12, o 15, o não sei o quê, você não pode ter o velho porque não tem status. Assim, várias coisas. O carro, você tem que se endividar todo. Aqui no Brasil ainda tem requintes de crueldade, porque você parcela tudo. Tudo é muito parcelado. Então, a pessoa acaba contraindo dívidas que depois ela não vai dar conta de pagar. Isso também é um estresse gigantesco, né? E eu vejo também essa história do estresse muito como uma espécie de um masoquismo, né? A pessoa ela não para, ela não reclama, ela não percebe, ela vai indo, ela vai indo, ela vai indo, ela dá conta, até a hora que ela vai psicossomatizar. Porque se ela não parar, o corpo vai parar por ela, né? Sim.
Conheço até uma pessoa próxima, Sibeli, que, assim, às vezes a gente acha que não vai acontecer nas proximidades, né? Esses dias, meu namorado estava sem enxergar do olho direito. Foi no oftalmologista, estresse. Meu Deu problema na retina causado por estresse, por sobrecarga de trabalho. Deus. Dá problema no braço, as pessoas não percebem, né? E aí a gente vê uma sociedade cheia de histéricos do Freud, né? Que não se tratam. A E aí, fibromialgia, né? É muito o pessoal... curioso isso tudo, porque o estresse, ele tem uma carga de somatização pesada, crises alérgicas, problemas gástricos, insônia, gente, as pessoas não dormem direito, né, Ayla? Sabe, é muito curioso, né? Você vai vendo, dor naquilo, dor na colar, né? Impotência sexual, problemas de sexualidade graves. Por quê? Cadê o tesão? O tesão vem junto com a alegria de viver. E as pessoas não estão tendo tempo mais para isso. Pensa não ter tempo para poder se divertir, namorar, curtir o bem. E aí, olha lá. Assustador esse processo. Eu trago assim um pouquinho mais para a gente ver o quanto o nosso corpo reage a esse lugar, né? O estresse, ele é do excesso, né? Ele vem daquele excesso de muitas coisas. Ele é um montinho da ansiedade, né? Ele está andando ali lado a lado com a ansiedade, e a gente está falando dos excessos e daquela... Sabe quando derrama, né? Quando você excede os seus limites? O estresse, ele vai falar disso, ele vai falar daquele campo minado depois dos seus limites. Então, onde moram os meus limites e quando eu os ultrapasso? Né? E quais são os riscos que eu corro quando eu ultrapasso os meus próprios limites? Então, eu fico até mais tarde para poder estudar, porque eu quero muito conseguir aquela vaga naquele concurso. Então, eu leio a mais, porque eu preciso entender aquele conteúdo. Ou eu faço 10 cursos diferentes, porque eu preciso me profissionalizar para o mundo. Enfim, os excessos, a cobrança, aquele medo, aquele temor. E aí são lugares que não se goza, né? E aí, né, lembro muito do Léo falando sobre Thanatos. A gente tá falando daquele sujeito que não goza, porque ele nunca vai conseguir chegar a esse final. Porque ele quer tanto gozar. Olha que ironia, eu quero tanto, 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 que o meu querer tanto me aniquila, né? O meu querer demais, o meu ir além, vai fazer com que eu vá para trás, com que eu vá no sentido contrário, com que o meu desespero se transforme em sintoma. Aquela enxaqueca nervosa, aquela gastrite, arritmia no coração, gente. Então, assim, a gente tem visto cada vez mais os médicos, os profissionais, mandando os seus pacientes para a clínica para se tratarem com terapeutas, com psicólogos. Sim. E aí? E é assustador, aí lá, porque nós estamos vendo uma questão que a gente não via tão frequente no passado, são problemas de cardiopatia, pessoas infartando cada vez mais jovens. Tem casos aí horrorosos de pessoas com 30 anos nos deixando porque infartou. Sobrecarga. E aí, vale a pena? Será que tudo isso valeu a pena? E não tem sido raro a gente ver cenas bizarras, né? Pessoas jovens também dando derrame, né? Com pressão alta, sobrepeso. Onde é curioso porque o estresse ele vai na contramão do amor próprio, né? A pessoa está desconfigurada da identidade dela, ela comprou um discurso coletivo aí, até por uma realidade muito complicada que nós vivemos, de endividamento da população. Então é muito difícil na nossa vida você não ter uma certa carga de estresse, né? Porque bancos estão batendo aí juros e juros e juros, e um dia isso ia estourar, essa conta ia chegar, né? A Sibeli começou a citar esse assunto. Mas o que me chama muita atenção é que dentro disso, as pessoas perderam o foco da identidade, quem que eu sou, até onde é que eu posso ir. Não vou me matar por causa disso, não, peraí, não é assim.
E ainda mais com a precarização da força de trabalho, onde no meio corporativo as pessoas estão jogando as pessoas para trabalhar, né? Contrata para trabalhar 40 horas, mas quer que o funcionário trabalhe 60 horas. Porque o gestor, 2 horas da manhã lá, o cara não dorme, não, o gestorzinho que não transa, eu acho tão bonitinho isso, né, velho? Sabe? Ele fica mandando relatório de trabalho para a galera de madrugada, né? Aquela professora chata da faculdade que também, né, podia estar lá fazendo, dançando forrozinho, não, ela tem que cobrar os alunos que segunda-feira tem provas, né? Vou estragar o sábado à noite dos meus alunos porque eu sou mal amada. Ah, que coisa mais gostosa, né? Sibeli, começar com você. Oi. Jorge, sabe que eu acho que tem muito também uma questão narcísica aí, né? Porque é muito, você falou da perda da identidade, né? E assim, é muito para mostrar, né, para o outro, é para ser amado, é para ser aceito. Não é porque, às vezes não é porque eu quero, porque eu preciso, porque é bom para mim, mas é para mostrar para o mundo. Eu vou mostrar para os meus pais que eu sou bom, eu vou mostrar para sei lá quem que eu dou conta, né? E não está dando conta de nada, e aquilo não é o que a pessoa realmente quer. Então, eu acho que passa muito por aí. E você falou do modelo americano, né? E esse modelo americano é muito assim, porque eles aprenderam lá com o Skinner sobre o reforço positivo, e aí aquilo é usado assim de uma forma para escravizar as pessoas, porque é assim, você é fantástico, você é ótimo, você faz isso muito bem. Eu já trabalhei com americanos, eu nunca trabalhei tanto na minha vida só para agradar, porque as pessoas ficavam falando que eu era ótima e eu queria, então, ser ótima, né? Quando eu vi, eu estava trabalhando 24 horas por dia e a pessoa com um sorriso no rosto me obrigando a trabalhar mais e mais, porque eu enganchei, né, naquela... Eu mordi aquela isca de ser a boa, de ser a fodona, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, sabe? Eu mesmo que trabalho num meio de muito narcisismo, para a gente o trabalho é ligado com, né, o sucesso, a identidade, o que eu faço, o que eu sou, mas a maior libertação para mim foi quando eu desconstruí tudo isso e resolvi que assim, o meu trabalho era só um trabalho, é um trabalho como outro trabalho qualquer. Não importa se eu estou trabalhando com arte, no meio artístico, é um trabalho, né? E eu não vou morrer por causa dele, nem vou me frustrar por causa dele, porque para além desse trabalho existe uma vida, existe uma família, existe uma pessoa que gosta de praticar esporte, existe uma pessoa que gosta de ter tempo livre, né? Então, acho que passa um pouco por aí também. Ayla, a gente está falando de um cenário muito curioso, né, de desconstrução da identidade para se fortalecer uma persona, uma máscara social que era imposta por uma realidade social. Né? Tanto é que a gente vê quantos cursos de empoderamento não são vendidos, né? Seja um case de sucesso, né? Seja investidor, seja você empreendedor. Ganhe tanto Curso, com eles. exato, né? Ganhe muito dinheiro sem sair de casa, né? Sabe? Psicólogo mesmo tá cheio, né, Jorge, de cursos aí, né? Nossa, eu fico horrorizado de como tem Veja um colega. psicólogo Estressada só de saber. Eu fico assim impressionado como tem gente que se vendeu para isso e cumpre esse discurso ilusório, né, numa persona distorcida, porque a graça da persona é ela dialogar com o ego. A máscara social ela tem que caber no rosto. E não cabe mais, né? A pessoa vai nesse mercado de ilusões aí, inclusive guiado por vários coleguinhas aí que estão prestando um desserviço para a humanidade,
iludindo as pessoas, né? E muito do estresse que a gente vem aí em consultório, eu vejo isso direto no meu consultório, é quando a pessoa cai nesse canto da sereia, né, cumpre uma ilusão, lá na frente descobre que ele foi enganado, que ele foi feito de trouxa, né, aí vem o recolhimento da projeção e a pessoa tem que falar, ó, dancei, né, eu não virei um milionário da criptomoeda. De jeito nenhum. E estamos aqui com um conjunto assim da bancada do estresse, se a gente for olhar bem para esse lugar aqui que estamos agora. Porque nós estamos com mulheres negras, uma pessoa com deficiência. Então, assim, olha que delícia. A mulher assim, 50 mais. Tá vendo se não é a vida, não é extremamente estressante para a gente hoje? Né? Se nós não temos cada um nas suas narrativas aqui próprias, o estresse como um elemento de fundo diário da nossa vida. Sim, e ainda mais numa realidade econômica que não favorece, porque a gente tá todo mundo endividado. Opa, tá todo mundo endividado. Opa, aí, Banco Central, um abraço, Febrabão, um cheiro. E aí? E aí o estresse está falando do colapso, né? Eu acho que essa palavra colapso é muito importante. E, Nathalie, o seu trabalho com brincar, para mim, é fundamental, sabe? Assim, eu venho da educação física também, né? E do caso da licenciatura em educação física, então de estresse eu sei que é professora, né? Então, o brincar, ele é fundamental, porque como é que o sujeito estressado brinca? Ele não brinca. Como é que a raiva se manifesta? Como é que o estresse se manifesta? Ele não quer brincar, ele não tem paciência, ele não tem espaço, ele não tem criatividade, ele não tem tempo. É o não ter. Eu quero tanto ter que eu não tenho. Então, chama lá uma pessoa extremamente estressada, Nathalie, para brincar. De pega a vareta, dona Nathalie, para você ver. Paciência ainda, né? Tem que ter paciência. Mas é igual você falou, né? O sujeito estressado, ele não goza, né? Mas a gente aperta ali, a pessoa vai, ela vai se soltando, né? Aí a gente tem que pegar até esse estresse aí, dar umas pancadas ali, porque o estresse, ele parece que engessa, né? Aí você tem que bater para poder ir trincando ali, quebrando e caindo esses pedaços, e aos poucos essa rigidez, ela vai se desfazendo, né? E eu achei legal você falar da questão do grupo, porque eu estava olhando um pouco isso também, achei massa a Cibele estar aqui, essa relação com a arte, porque a gente vê, eu acho que a arte ela ilustra muito isso, né? Porque aqui no Brasil é uma luta tão grande para se viver de arte, e a gente vê o pessoal que consegue realizar isso se desconectando do real motivo de ter esse sonho, né? Que é o trabalho com que você goste, não vai gostar de mais nada na vida. E eu não esqueço que quando, muitos anos atrás, eu nem lembro quanto tempo tem, eu estava assistindo o jornal e passou uma reportagem de um ilustrador que conseguiu trabalhar com a arte dele, né? Fazer ilustrações, eu não lembro em que ele fazia, que aí ele disse que ele teve que parar e voltar a fazer as ilustrações por conta própria, sem ser pelo trabalho. Porque o fato de aquilo ter virado uma obrigação, ter virado uma responsabilidade, cortou a produção criativa dele, cortou o prazer, cortou o gozo, não tinha mais vontade, né? E a gente vê muito isso também, né? A gente atinge, às vezes, as coisas que nós sonhamos, e a gente precisa ter essa consciência, né? Que esse ilustrador teve essa maturidade de, pera, eu tenho que fazer isso aqui por prazer de novo, porque como virou um trabalho, virou uma linha de produção fordiana, né? Perdeu o sentido, tirou totalmente agora esqueci a palavra, mas tirou totalmente o sentido ali do porquê daquela criação, né? Tirou o espírito, né? Tirou a alma daquilo. E aí a gente vê o estresse dessa forma, igual você falou, Ailon, um colapso. Porque o estresse, ele faz parte, a ansiedade faz parte, são situações que fazem parte e que são, às vezes, necessárias, né? O estresse também, ele gera movimentação, né? Ele gera atitude, né? Meio que um pensamento rápido, só que nesse nível em que nós estamos vivendo é adoecedor.
E ele tira completamente o que é extremamente necessário para justamente lidar com o estresse, que é a consciência. E aí as pessoas não têm consciência dos próprios limites, não têm consciência das próprias necessidades, do porquê de estar ali, né? O porquê, onde tudo começou. Sibeli, eu fico muito impressionado, né, que na atualidade, eu estou observando muito a Europa, que nós não somos mais europeus, nós somos colônia norte-americana, a gente vive cada vez mais uma eurofobia. Uma parte da Europa acordou, tanto é que eles estão propondo uma jornada de trabalho de 35 horas, né, eles vão ter mais um dia em casa, e algumas empresas no Brasil vão adotar esse modelo, parece que são 30, 40 empresas, né, de redução de carga de trabalho, vai expandir a capacidade dessas empresas de ter mais um turno com novas equipes, né, não é que a indústria vai fechar, ela vai otimizar a sua força de trabalho, focando em não estressar a sua força de trabalho. A sacada que eles tiveram, isso já está sendo implementado lá. Enquanto que os Estados Unidos está fazendo o contrário, flexibilizou a legislação trabalhista para o cara ter, sabe, a empresa não ser punida porque não respeita a legislação trabalhista, que foi uma conquista feita na virada do século pós-era industrial, porque a galera trabalhava 20 horas por dia, mas morria queimado na caldeira, batia o carro porque tinha dirigido demais. A legislação trabalhista surgiu para minimizar, inclusive, prejuízos na indústria. Funcionário estressado, ele comete muito mais erros. É questão até de lucratividade, de humanização do processo de ganho, né? É muito curioso que isso foi, né, a gente está vendo aí um retrô de um lado do mundo falando, ó, vamos organizar isso aqui, porque senão a gente vai perder a qualidade do nosso material humano, enquanto que de outro lado está falando, não, ó, quem se lixa, que se dane esse material humano, né? E aí, Sibeli, é muito curioso esse antagonismo aí que a gente está observando, né? Europa, eu acho que ela sempre teve um modelo melhor, né? Eu morei 9 anos na Itália, sou cidadã italiana, e lá, acho que até hoje tem, mas sempre teve a cesta, né? Então, assim, as famílias costumavam almoçar juntas. Então, você fecha o comércio, fecha as empresas todas a 1 hora e vai reabrir às 4 da tarde. E isso era um modelo muito interessante de manter as pessoas mais tranquilas, né, menos estressadas com o trabalho, tinha essa pausa. Eu acho que até hoje tem, não tenho certeza. Espanha tem, Espanha eu sei que tem. Né? Isso é bem interessante. O caso do home office, por exemplo, é algo que a pandemia ensinou para a gente, que eu acho que a gente deve manter em algumas circunstâncias, né? Claro que não é bom só trabalhar de casa, porque precisa de uma interação social, mas fazer uma carga, né, mista, isso seria bem interessante. Eu mesma tenho 3 funcionários na minha empresa, 2 são remoto, né, nem moram em Brasília, eu moro em Brasília, eles moram no Rio, e funciona super bem. Então, isso eu acho que ajuda a diminuir um pouco a carga do estresse, o estresse de sair cedo, pegar um transporte, né, voltar na hora do rush, aquela coisa toda. Eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu criei também com os meus funcionários um modelo que é o seguinte, eu não falo com eles, por exemplo, no WhatsApp direto, eu falo num grupo, e se eu mandar alguma mensagem fora do horário de trabalho deles, não é para eles olharem, é proibido. Porque, às vezes, a pessoa está mandando para lembrar, mas eu não quero que você trabalhe fora do seu horário, eu quero que você trabalhe no seu horário, né? Então, às vezes, até já repreendi a pessoa que respondeu. Eu falei, não é para responder, não é nem para olhar esse grupo nesse horário, né?
Então, acho que a gente tem que criar uns mecanismos. E aí, até dentro disso, a flexibilização de horário de trabalho também por atividade pode funcionar bem. Ó, eu mandei aqui o recado, você faz quando der tempo, desde que você faça aí, né? Tem bastante dessa. As empresas que estão na ponta aí, elas têm adotado esse modelo de atuação, né, de flexibilização de horário de trabalho, né? sim, é bem mais interessante, a pessoa não fica escravizada ali naquele batendo ponto, né? Que é uma coisa muito estressante. Aí, Jorge, uma outra coisa que eu acho que é muito estressante é um hormônio que a gente tem, que quando ele está baixo, que é a dinheiralina. Esse hormônio é terrível. Quando ele fica baixo, dá um monte de estresse, né? E aí que eu acho que a gente tem que lembrar também, nesse caso, eu mesma já passei uma crise em 2016, que eu tive que falar para mim mesma, assim, né? Eu falei assim, tá bom, mas vem cá, eu estou passando por toda essa crise financeira, mas e aí, eu vou morrer por causa disso? Ou eu vou me reinventar, né? Então, assim, eu decidi que eu não ia morrer por causa daquilo e que eu ia simplesmente entender que as pessoas às vezes quebram e começam de novo e pedir ajuda. Né? Então, tinha banco que ligava, oh, você está devendo. Eu falava, eu estou devendo. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou pagar um dia, mas faz um acordo comigo e tal. Comecei a entrar nos tribunais de acordo, né? Pedir ajuda. E sair dessa crise, assim, em 2018 já tinha saído dela. Mas eu... E é curioso, Sibeli, desculpa te interromper, é tão curioso que hoje tem banco que você não consegue nem conversar para negociar a dívida, né? Nossa. Sabe, eles colocaram os robôs para falar lá, e eu tenho várias pessoas queixando disso, que eu escuto, eu acho fenomenal. Eles desumanizaram até a cobrança. Sabe, que era aquela pessoa que ligava, bom dia para você, como é que você está? Vamos negociar. Não, agora é tudo robozinho, né? Isso é estressante. E robô que não funciona. O que eu acho mais legal é isso, né? Tá? É tão bonitinho. Eu falo, cara, como é que não estressa com esse universo, né? E aí, Sibeli? O universo de falar com máquina é muito estressante. Nossa, e você ter que esperar 20 minutos para ser atendido, às vezes, por um ser humano, né? Quando consegue, realmente é um modelo que tinha que ser repensado, né? Até porque eu estou falando, olha, um departamento de cobrança, Imagina. era onde, inclusive, a instituição podia ter lucro. Aí me bota uma máquina que não consegue entender o que a pessoa está falando do outro lado. Eu acho isso tão bonitinho, né? Tá? Ai, lá, e aí, né? Até que ponto esse estresse não está tendo? Ligação com esse cenário de desumanização. Nossa, eu estava pensando aqui, né? Como é que o estresse tem chegado, né? Ele tem chegado naquela fala mais comum, talvez, não sei se vocês têm ouvido, a síndrome de burnout, né? A dona síndrome de burnout. Eu acho ela fantástica. Né? Nós vamos falar disso aí na próxima live, tá? Que bom, hein? Fiquem de olho, pessoal. Mas é como se o sujeito tivesse se tornado uma máquina e tivesse dado defeito. Né? Essa é a característica fundamental. É que toda essa máquina agora, né? E aí a coisificação lá de Adorno, por exemplo, a teoria crítica, né? Ele vai trazer o sujeito coisa, objeto, e que deu defeito. Ele deu tanto defeito que ele fica desfuncional. E desfuncional a sociedade não aceita. Então, ele não come, ele não vai, ele não volta. Para dirigir, ele trava. Literalmente uma máquina dando defeito, para vocês terem noção. Então, assim, a gente também vai se coisificando, a gente também vai se enrijecendo, como a Nathalie disse, né? E aí me lembra muito daquela coisa da argila, sabe? Quando você vai trabalhar com argila e ela enrijece, é necessário molhar, mas não molhar muito também. Você não derrama água que ela vira ela liquidifica, assim, sabe? Então você tem que colocar de pouquinho em pouquinho, e amassando, e apertando, e amassando mais uma vez, e abre, e fecha, põe mais um pouquinho de água, e vai dando forma,
Então, é necessário se dar forma aos poucos, né? Eu liberei espaço, né, flexibilidade, no caso, para estressar uma vez por semana. Pelo menos, assim, uma vez por semana eu dedico ao estresse. Ontem foi esse dia. Eu estava justamente estressada, Sibeli, por esse motivo. A dinheiralina. Ontem eu me dei conta de que eu era muito pobre para este mundo atual, né? Assim, financeiramente falando, que esse mundo atual eu sou muito pobre. E fiquei estressada com isso. Falei, mas que saco, como é chato ser pobre. Porque eu preciso comprar isso, eu preciso daquele negócio ali. Não, eu não preciso. Alguém me fez ter noção de que eu preciso, alguém me vendeu a ideia de que eu preciso, alguém me cobrou alguma coisa que vai precisar de outra e eu preciso. Ah, entendi. Aí eu estresso. Tenho que fazer? Não tenho que fazer. Eu vou ficar estressada, eu vou ficar chata, rabugenta, irritante, estressada, não quero conversar. Porque eu sou pobre. Você está estressado porque você é pobre? É, hoje. Amanhã eu melhoro, mas hoje eu vou me estressar. E assim eu sou da geração 2000, gente, eu nasci em 2000. Então, como eu nasci em 2000, eu sou dessa geração que me inculcaram 300 coisas na minha cabeça. Eu entrei na faculdade com 16 anos e veja bem, às vezes eu paro e penso, meu Deus, como eu estou atrasada. Gente, eu estou indo para minha qualificação de mestrado com 23 anos e eu paro e fico estressada porque eu não falo 3 idiomas. Coitado. Isso, é muito curioso esse local, Nathalie, que a Ayla está falando, que é o local do vir a ser. Né? A pessoa nunca está feliz com o que ela tem, com o que ela conquistou, ela distorce até o eixo de evolução. Olha que maravilha, fechando o mestrado com 23 anos. Eu Né? acho Você está isso na muito frente interessante também pela questão de sabe, a idade, né, Jorge? Que a gente distorção. também passa por isso. Sim, a gente está falando de fantasia, né, de ruptura com o princípio de realidade, e que esse é o jargão coletivo. Sabe, o menino completou o doutorado com 16 anos de idade, o Sheldonzinho da vida, né? Oi, sem um em 1 bilhão, gente. Isso não é o normal. Né? E às vezes até ele consegue até ter um desenvolvimento rápido em alguma coisa, mas o todo o resto não acompanhou. Né, Nathalie, eu fico muito impressionado como o estresse está aliado ao excesso de fantasia, a ruptura do princípio de realidade, a não dimensionar as coisas, né? Olha que maravilha, aí ela fechando, né, mestrado com 23 anos. Né? Tem gente que não vai conseguir fazer isso nunca, mas sempre fica aquela coisa que eu podia, eu devia, né? Eu podia estar falando 6 idiomas, né? Podia ter uma Porsche, uma Lamborghini, uma Ferrari, sabe? Eu podia. E um podia que não é, né? E aí, Nathalie? Eu estava falando, né? Eu acho que é algo que nós todos passamos por isso também, né? Ali, quando a gente vai entrando na casa dos 20, né? E que eu acho que foi intensificado pelas redes sociais, porque, como eu disse, o Instagram ele gera muita comparação, né? E aí você chega ali com uma certa idade, aí olha para uma menina Maísa da vida e fala, não estou milionária, como? Eu já tenho 20 anos, não estou milionária como a Maísa Silva, como a Larissa Manoela, né? Tenho a idade da Anitta e não estou milionária igual a Anitta, como assim? Não tenho o sucesso da Anitta. Eu vejo que isso vai meio que melhorando à medida que a gente vai envelhecendo, mas tem muito dessa questão social, né, multifatorial, né? Acho que é tanto uma questão nossa, cultural, a idade, aí a gente vai envelhecendo melhora, mas tem essa questão social, né? A gente está falando de estresse ligando muito ao trabalho, mas tem as outras situações também sociais que geram todo esse estresse, né? Nosso estilo de vida. E, Nathalie, né, essa projeção de fantasia de um inatingível, Sim. sabe? Por que as pessoas compram essa ilusão e o tanto que esse tipo de ilusão machuca? Que é o grande ponto de interrogação que eu faço, né? Porque se fosse uma fantasia gostosa, que te desse prazer, né? Não, ela é comparativa, ela distorce a comparação da realidade,
Ela distorce a realidade, porque você não valoriza o que você tem, você valoriza o que você não tem. E isso vem muito nesse discurso da teologia da prosperidade, né, que foi a religião forjada e fundamentada dentro de todo esse cenário econômico aí, né, neoliberal. Olha, você está com Deus porque você ganhou uma lancha, esse carro é de Deus. Presente de Deus. Exato. E coitado de Deus que leva a culpa, né, dos boletos do banco, né, Sibeli? Você falou uma coisa muito importante, a comparação. Isso gera um estresse gigantesco. A gente tem que se comparar com nós mesmos, né? Eu falo muito isso para o meu filho. Você tem que se comparar com você mesmo. Hoje você sabe mais do que você sabia ontem, hoje você está jogando basquete melhor do que jogava ontem. Então, ótimo. Você não tem que se comparar com o coleguinha, porque isso sempre vai ter alguém melhor que você. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais inteligente que você, melhor que você, que ganha mais que você, que é mais feliz que você, que sei lá o quê. Sempre vai ter. Então, pode parar de se comparar, porque só vai se frustrar. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque é um fator de estresse gigantesco. Mas eu queria trazer também aqui para a nossa conversa uma situação que aí eu acho que já é social e que precisa mudar mesmo, sabe? Porque aí é muito difícil lidar com o estresse quando você tem uma jornada, como você falou, dupla, tripla, e a gente está falando aqui das mulheres, as mulheres pretas, principalmente desse país, que tem uma carga de trabalho gigantesca e que o que mais me enlouquece, pelo menos aqui no DF, né, que estamos dentro do Goiás, eu não sei como é nos outros estados, mas eu acredito que seja muito igual no Brasil todo, que essas mulheres, elas trabalham fora. E quando elas chegam em casa, elas não têm ninguém para ajudar. E o que me deixa enlouquecida é elas não conseguirem a ajuda dos filhos, das filhas, dos companheiros. Parece que só existe ela para fazer todo o serviço de casa e ainda ter que trazer dinheiro e colocar dentro de casa. Isso aí eu não sei onde vai parar, sinceramente. Assim, acho que vale a colocação, porque tem um lugar do estresse que, se não resolver culturalmente, socialmente, também não vai resolver nunca, sabe? Só para contribuir. E, Sibeli, a gente está falando de uma cultura de pessoas de egoísmo, porque todo mundo mora na casa, todo mundo deve ajudar essa casa. É a cooperação, né? A proporção que a gente também adotou esse modelo, né, da teologia da prosperidade, que Deus é dinheiro, né? Veio junto um egoísmo forjado social, né? De, se vira aí, eu estou fazendo o meu, você que se vire, o problema é seu. De pessoas que dormem juntas, né? De filhos que moram junto, se vira. E isso é muito estressante, né? Que a gente está falando de uma falência do tecido social, onde, se esse grupo se juntasse e se ajudasse, não ficava pesado para ninguém. Não ficava pesado para ninguém, cada um ajudava um pouquinho ali, aliviava a carga de quem estava mais estressado, né? Tá, mas não é o que a gente vê, né? Pelo contrário, em consultório a gente vê pessoas que também erram assumindo tudo sozinhas, né? Pra Que aí o caramba. velho papel de vítima, né? A Sibeli falou uma fala aqui fundamental, uma palavrinha só, assim, frustração. Né? Eu me mudei recentemente para o DF também, estou aqui em Brasília, né? Me mudei em fevereiro, e o que eu mais tenho me encontrado aqui dentro é com a frustração. Aqui é muito frustrante, aqui é muito estressante. Morar nessa cidade é muito estressante, gente, sério. Aqui é radicalmente estressante. Aqui eu me deparei com estresse de fato. Né? Para mim poder chegar na UNB, onde eu tenho aula, eu tenho que atravessar um trânsito entre as regiões, até chegar lá no plano piloto, de 3 horas. São 3 horas perdidas no trânsito, do horário de pico, dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro do metrô, que o metrô quebra também aqui. Eu tenho me identificado e desidentificado, e isso é assustador, é muita frustração ao mesmo tempo.
né? Eu saio de Goiânia, ali do universitário, onde eu estava com a galera, e eu venho aqui para Brasília, e de repente eu sou olhada como muito exótica, né? Porque eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher preta de dread, eu sou uma mulher preta de dreads vermelhos, então as pessoas me olham, e com o olhar, sabe, do exótico, do diferente, isso é frustrante, né? Porque gera frustração. Quanto que a frustração é capaz de estressar? Como eu disse, eu sou da geração 2000, a geração tida como não saber lidar com frustração. Mas é tanta coisa que me frustra, é tanta coisa nova que é capaz de me machucar, porque eu tô nessa geração que não tenho muito o que fazer, sabe? E aí eu vi aquela frase, mas é só você não ligar, é só você não perceber, é só você deixar para lá. Como se tivesse um botãozinho, né, Ayla? Um botãozinho, justo. Eu pego e não escuto mais o mundo ao meu redor e eu vivo feliz. Não dá, gente. É todo dia você parado num trânsito infernal, que em Brasília o trânsito é absurdamente estressante. E você bate o carro e você se sente mal porque você bateu o carro e a culpa é sua, porque você não prestou atenção, porque você é isso, porque você é aquilo. Não. Estresse. E é curioso, olha lá, o Brasil é recordista mundial em casos de transtorno de ansiedade também por causa disso, porque mesmo nos grandes centros, a qualidade de vida é péssima, a socialização está péssima, o acolhimento entre as pessoas está deixando muito a desejar, né, para todos nós, né? Sabe aquela coisa gostosa de vou relaxar porque hoje eu vou encontrar um amigo, vou tomar uma cervejinha e vou falar bobagem, aliviar, voltando até para o brincar que a Nathalie falou, não tem mais espaço, né? É o que a gente está vivendo, inclusive, sobre isso tudo, ainda uma crítica e isso é neoliberal. É o myself, né? Eu me faço sozinho, o I can do Obama, né? Eu posso, né? Que de uma forma muito sacana, não gerencia as possibilidades de integração para a pessoa e pune ainda a pessoa porque se ela não deu certo, a culpa é dela. A teologia da prosperidade faz isso. Quando eu, cego, chego na igreja, o pessoal fala, vamos fazer um milagre. Você não teve fé. Mas paga o dízimo, né? É tão bonitinho, não é delícia, Nathalie? Hã? A culpa, de uma forma sacana, é jogada em você, né? E isso também é um estresse do cão. Não trabalhou o suficiente, você que não estudou o suficiente, não teve fé o suficiente, não acreditou. Ai, gente, a gente nunca é bom o suficiente, pelo visto, né? Nunca tá cabendo, nunca tá dando. A última vez que eu fui o suficiente, eu tava lá no útero da minha mãe, e aí... Eu pedi para minha mãe para voltar uns tempos atrás, ela não deixou. Peguei minha mãe no banho, falei, mãe, abre as pernas aí, deixa eu voltar. Ela não deixou. Estresse, velho. A cena é linda. Foi interessante. Mãe, não quero mais, abre as pernas aí, eu vou voltar. Aí eu vou parodiar o Raul Seixas, né? Pare o mundo que eu quero descer, né? E aí, né? Ou melhor ainda, né? Ô, seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for. Ô, seu moço, mas não me deixe aqui. Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí, né, Sibeli? É lindo, né? Agora, você falou uma coisa muito interessante, Jorge, desse modo de fé e de religião, né? Eu vejo que tem uma ingenuidade muito grande também das pessoas. O cristianismo não é uma religião simples e não é uma religião para leigos, né? Entrar nessa do cristianismo num modelo de barganha, né? Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus não te deu porque você não teve fé, não entender o que é o cristianismo, né? Porque se tem uma coisa que Jesus não estava nem aí para ela, era para bens materiais, né? Não, era um andarilho. Então, eu vejo que toda religião, não é só o cristianismo, mas qualquer religião, se você entrar nela, numas de achar que Deus tem que te dar alguma coisa, você vai sair frustrado, porque Deus não tem que te dar nada. O que ele tinha que te dar, ele já deu, que era a vida. Acabou.
o resto é com você, né? Você que tem que devolver para Deus, assim, esse é o meu modelo de religião que não me frustra, porque, de fato, eu não estou ali fazendo uma barganha, né, com Deus. Então, acho que as pessoas exploram essa ingenuidade, essa necessidade que as pessoas têm de ter um pai que dá e que pune, né? Então, sai dessa, né, meu? Fica a dica. Só vai se frustrar, só vai se estressar. Mas é curioso, Sibeli, porque a Jorge, gente 5 importou, minutinhos. né, a gente importou esse modelo da religião para a vida social, né? Tá, então a gente está vivendo muito estresse por fantasia, porque até essa forma religiosa também é de fantasia, né? Deus Ninguém está ajuda. indo na igreja para melhorar o caráter, para ter uma palavra, para ser orientado, Pois é. né? E você vai na igreja para pedir casa e carro, oi? Né? Para ostentar para os vizinhos, né? Que é muito esquisito isso, né? Gente, esse tema aqui não tem fim. É um tema importantíssimo que a gente está trabalhando, né? Porque o estresse está aí na coletividade. Eu vou passar a palavra para vocês para as considerações finais, por gentileza. Achei, só fechando também, achei interessante esse Sibeli falar da questão do feminino, né? Porque mesmo quando a mulher recebe ajuda, é uma ajuda, né? As pessoas perderam completamente a consciência de responsabilidade, às vezes, dentro dessas relações sociais, né? É ajuda e a mulher ainda é obrigada a gerenciar, o que também é extremamente cansativo, estressante e frustrante, né? Mas é isso, né, pessoal? Vamos brincar, vamos rir também, vamos sair um pouquinho de casa, né? Falo isso para mim mesma, tomar um sol, né? Para não precisar tomar vitamina D. Vamos brincar mais, vamos rir mais, né? Vamos aproveitar dessa característica, né? Que a gente faz a gente importou tanta coisa ruim dos Estados Unidos e esquece de uma característica cultural nossa que, por mais que em alguns pontos elas não nos beneficiem, mas em vários ela nos beneficia muito, que é fazer piada das coisas ruins, né? E pelo menos a gente ri um pouco, a gente consegue aí criar um efeito cadeia de benefícios, né? Isso, eu acho que você falou uma coisa importante, que é não vamos nos levar menos a sério. Isso. Né? Assim, sair desse lugar narcísico do eu sou tudo isso para somos todos iguais, somos todos seres humanos cheios de falhas, cheios de problemas, vamos pedir ajuda, vamos ter uma rede de apoio, vamos construir essa rede de apoio. Eu moro aqui em Brasília, posso ser um apoio para você. Vamos conversar, né? E posso te dar várias dicas sobre essa cidade, que eu, por exemplo, gosto muito dela, mas entendo que são duas cidades, porque eu moro no centro, quem mora no entorno sofre com um transporte péssimo, péssimo mesmo, também tinha que mudar. Enfim, Jorge, adorei estar aqui, agradeço a oportunidade, vamos brincar mais, vamos rir mais e vamos deixar o estresse, né, não dominar a gente. E assim, não vamos principalmente deixar o estresse matar a gente. Se você tiver nesse ponto, nesse limite, por favor, peça ajuda. Peça ajuda. Bom, foi fantástico estar aqui com vocês. Eu acho que foi de uma construção assim ímpar, né, extremamente necessária falar sobre o tema, abrir a cabeça para vários lugares, várias possibilidades, né? O estresse, ele está perto do fim. O estresse, ele é o colapso próximo ao fim. Então, significa que ele tem um começo. Ele começa lá naquela raiva que você engole, goela abaixo, que chega a ficar engasgada, cortando, descendo, pesada. Começa a prestar atenção em você, sabe? Começa a prestar atenção no seu corpo, nesse olho que tá tremendo, nessa pressão do olho que sobe. Começa a prestar atenção nessa gastrite inexplicável, nesse mal-estar, nessa tontura, nessa raiva, nesse pescoço que esquenta do nada porque você está estressado. E não deixar se levar até o ponto mais, né, do limite ali, né? E pedir ajuda, conversar, falar sobre o tema. Lógico, estamos todos estressados. Mas a gente não vai normalizar aquilo que é comum.
Não é porque é comum que é normal. Então, assim, busquem auxílio, busquem ajuda, busquem ver formas de lidar com isso. Não precisa ser só a terapia, né? Eu acho que a terapia é importante, mas, poxa, tem a igreja, tem a arte, tem a cultura, tem a dança, tem o festival, tem os amigos, tem várias possibilidades, mas não se deixe soterrar pelo estresse, pela raiva, pela frustração. O mundo é frustrante, viver é frustrante. Cortou o cordão umbilical? Acabou. É isso. Bom, gente, só para a gente finalizar, né, o estresse a gente combate, né, com muita identidade, com percepção de realidade, com terapia. Terapia é fundamental para você se conhecer, aprender a dissecar, né, os afetos, as emoções, seus complexos, né. A atividade física ajuda demais, né, corrigir o sono, uma alimentação legal e diversão, gente. Se você não souber se divertir, não tornar sua vida mais leve, mais suave, você vai parar no hospital. E nem sempre essas coisas vão ser muito legais. Não chute o cachorrinho à toa, né? Não saia dando tapa nos vizinhos sem precisar. Gente, cuidado com isso. Se cuida, se ama, tá? O estresse, ele é uma pré-doença, né? Que se você cuidar, você ressignifica a sua vida. Então, muita atenção, muito carinho com isso, gente, né? E semana que vem vamos falar sobre burnout. Oh, meu Deus, eu gosto tanto desse nomezinho. Eles inventam uns nomes tão bonitinhos, né? Burnout, né? Ah, fica chique, né? Tá? Então, gente, até semana que vem. Valeu! Até, como é que é, Ayla? Coraçãozinho. Coraçãozinho. A gente agora chama capitalismo de burnout. É. Tchau, gente. Obrigada. Valeu.